Não há muito o que se comentar sobre esse payback, além, é claro, dos resultados dos combates. Isso porque a qualidade das lutas, com exceção das duas lutas de tag team e, obviamente, de Orton vs Keith Lee, foram bem parecidas. O que de certa forma não foi ruim, primeiro porque nem todas as lutas precisam ser 5 estrelas, e segundo, porque na média as lutas foram até bacanas, certo? Pegue, por exemplo, o primeiro combate da noite. E eu estou falando do show principal. Nós tivemos o Bobby Lashley conquistando o título americano frente ao Apollo Crews. O combate foi interessante, o resultado foi o certo e aparentemente nós vamos ter uma continuidade da rivalidade. Por quê? Porque o Bobby Lashley ele vence o Apollo Crews, ele consegue conquistar esse cinturão com um Full Nelson, ele obriga o Apollo a desistir, mas o Apollo, após a luta, demonstra sinais que vai continuar atrás do título, certo? Eu acho interessante, isso vai, de certa forma, ajudar a desenvolver ainda mais o personagem do Apollo, que tinha uma gimmick muito artificial, ele não demonstrava muita personalidade, e agora, com todo esse desenvolvimento, ele acaba mostrando um pouco dessa personalidade e dá ao Bobby Lashley um cinturão. Porque, digamos que desde que ele chegou na WWE, ele nunca teve um certo destaque. Ele chegou a ganhar cinturão. Ele ganhou o Intercontinental Championship. Mas seu reinado durou bem pouco. Tomara que agora, com essa stable ao lado do MVP e do Shelton Benjamin, o Bobby Lashley tenha um bom reinado. Que ele seja ajudado pelos seus companheiros e que seja dominante. Essa luta mesmo ele venceu sem ajuda nenhuma. Fiquei curioso, para mim que não estava dando a mínima para isso, digamos assim, né? Eu até fiquei curioso para saber a continuação dessa rivalidade, se vocês querem saber. A próxima luta foi Sheamus contra Big E. Foi uma luta que foi marcada mais pela dominância do Sheamus. Ele bateu quase que a luta toda. E no final o Big E aplicou o Big Ending e venceu. Eu esperava esse resultado sim. A WWE quer investir no Big E. Infelizmente para pessoas como eu, o tempo do Sheamus parece que já passou. Fico triste, gosto muito do lutador. Ontem ele deu um show de luta. Gostaria de ver ele em uma rivalidade e luta contra o Drew McIntyre. Se o Ziggler conseguiu, por que ele não? Certo? O draft está chegando aí. Eu acho que seria muito interessante, mas não vai acontecer não, pessoal. Eu acho que o Sheamus vai ficar vagando aí pelo SmackDown sem a WWE ter planos para ele. E o Big E teve uma boa vitória em sua carreira solo, se podemos dizer assim, enquanto o pessoal do New Day está distante, teve uma boa vitória. O Sheamus é um nome muito importante para a WWE. Vamos ver como é que a WWE vai buscar o Big E, certo? Que agora o campeão intercontinental é o Jeff Hardy, ele está ocupado com o Sami Zayn. Talvez se o Sami Zayn vencer esse título do Jeff, o Big E pode ir atrás desse cinturão. Mas a gente tem que esperar para ver, né? Outro combate que eu vou comentar aqui com vocês agora, pessoal, esse combate sim pra mim teve um diferencial, digamos assim. Foi o combate pelo título de duplas feminino. A Sasha Banks e a Bayley defenderam seus títulos de dupla contra a Nia Jax e a Shayna Baszler. E é engraçado porque quando você vê Nia Jax e Shayna Baszler numa tag team, é interessante em termos de personagem, mas além de ser um pouco aleatório, porque as duas eram rivais, inimigas e continuam sendo, elas não são assim tão boas em ringue. Mas a Bayley e, claro, a Sasha Banks conseguem fazer boas lutas com cabo de vassoura e a luta funcionou muito bem, pessoal, muito bem. O combate foi animado. A Sasha Banks e a Bayley, durante o combate, não deram nenhum sinal de traição, tá? Não deu. A gente está esperando o fim da dupla das duas, mas o combate não mostrou isso, exceto obviamente pelo resultado, porque no final a Shayna Baszler ela aplica uma manobra de submissão dupla nas duas. Ela aplica o seu finisher na Bayley, o Karafuda Clutch, né? Ela dá uma gravata na Bayley. Ao mesmo tempo aplica uma chave de submissão na perna da Sasha, que tenta soltar a Bayley, mas acaba sendo pega também pela Shayna Baszler. Então ela prende as duas numa manobra de submissão, a Bayley acaba dando tap out, e Shayna Baszler e Nia Jax conseguem conquistar os títulos de dupla feminino. A
A Nia Jax ficou muito feliz, ela nem sequer deixou a Shayna Baszler comemorar direito, de tão feliz que ela ficou com essa conquista. Bom pra ela, bom pra ela. Ficou muito feliz e vamos ver como que vai seguir a partir de agora o reinado de duplas da Shayna com a Nia. Porque vejam bem, pessoal, essas duas mulheres são duas mulheres muito fortes. Para vencê-las no combate de dupla, precisaria da Charlotte Flair fazer time com a Becky Lynch. Vocês concordam comigo? Que elas são uma dupla muito forte, muito apelona. Então vai ser um pouco difícil para bater essas duas. Ainda mais se elas fizerem uma de The Bar, Sheamus e Cesaro. Se elas começarem rivais e depois começarem a se gostar. Se elas se entrosarem mesmo, aí vai ser quase que impossível. E a Sasha Banks e a Bayley agora tem um problema. Porque elas tinham tudo e agora voltou a ser como era antes. Só a Bayley que tem um título. Quando será que vai começar essa rivalidade das duas? Eu não vou ser esperançoso, igual as pessoas falam, que já no próximo SmackDown vai ter o ataque da Bayley em cima da Sasha, ou da Sasha em cima da Bayley, porque eu já esperei isso várias e várias vezes e a WWE sempre arruma um jeito de adiar. Vou esperar. Talvez essa rivalidade nem aconteça pelo título, talvez a Naomi tire esse título da Bayley, a Bayley culpe a Sasha e tenha uma rivalidade mais pessoal e não por título. Então, o jeito, pessoal, é esperar os próximos capítulos, certo? O próximo combate eu gostaria de comentar aqui com vocês é do Keith Lee contra o Randy Orton, que foi um combate rápido, acho que ele durou uns 5 a 7 minutos, e surpreendentemente o Keith Lee aplicou aquele powerbomb dele e venceu o Randy Orton de maneira limpa, sem ter muito trabalho, que é algo que eu não gostei, não dele ter vencido, mas sim da forma com que ele venceu, foi muito rápido. Eu acho que a WWE, às vezes, eles inventam de fazer coisas assim, eu nunca gosto. Por exemplo, quando Goldberg venceu o Lesnar com muita facilidade, vocês lembram disso? Não gostei. Agora, com o Keith Lee vencendo o Orton com muita facilidade também, não gosto, porque dá a impressão que é superficial. Um claro exemplo disso é uma luta que eu estava esperando há muito tempo, que aconteceu na WrestleMania, foi do The Undertaker contra o John Cena. O The Undertaker venceu tão fácil o John Cena que pra mim aquela luta nunca existiu. Aquele não era o John Cena, assim como ontem não era o Orton. O Keith Lee poderia ter vencido, não acho ruim dele ter vencido, até porque os rumores são de que ele vai ser o novo top heel do Monday Night Raw, que ele vai atrás do título do Drew. E o Orton não vai ficar pior porque perdeu para alguém como o Keith Lee. O Orton, esse pessoal assim, que já venceu a carreira toda, eles têm crédito para mais de metro. Assim. Mas eu acho que o Keith Lee deveria ter tido um pouco mais de trabalho para me acreditar mais na vitória dele. Certo? Mas a próxima luta foi outra luta de duplas do Rey Mysterio e seu filho, Dominic Mysterio, contra o Rollins e o Murphy. Eu confesso pra vocês que eu não vi muito essa luta, eu tava fazendo algumas coisas, mas deu pra me observar muita coisa bacana. O Dominic ainda é inexperiente, mas tá saindo bem. Ele tava dividindo o ringue com 3 grandes nomes, Mysterio, Murphy e Rollins, e a luta foi boa, talvez a melhor luta da noite. E no momento final, o Seth Rollins e o Murphy imobilizaram o Dominic fora do ringue, incapacitaram ele. E o Seth Rollins tentou dar um Bacon Bomb no Rey Mysterio, só que acabou que o Rey Mysterio reverteu, jogou o Seth Rollins com as costas toda para as cordas, e o Murphy achou que quem ele ia acertar era o Rey Mysterio, acabou aplicando um chute no Seth Rollins. No final, o Dominic aplica um 619 no Dominic e vence o combate ao lado do pai dele, tendo sua primeira vitória dentro da WWE. Foi um combate muito bacana. O Seth Rollins ficou-se um pouco chateado com o Murphy. Hoje ele vai enfrentar o Rey. Nós vamos ter Seth contra o Rey. Se eu não me engano, vai ser o evento principal. E o Seth Rollins, existem rumores que dizem que ele vai se afastar um pouquinho. Talvez ele perca para o Rey Mysterio hoje. Talvez ele brigue com o Murphy e se afaste. Por causa de toda aquela situação dele, ele se dedica demais à WWE. Tem a questão da Becky Lynch estar grávida, esposa dele, certo? E tudo mais. Mas gostei do combate, foi muito bem visto ao meu ver, certo? E the main event of the evening, como diz o Jean do canal Notícias da WWE, The Fiend defendendo seu título contra Braun Strowman e o Roman Reigns, que não apareceu no combate, né? O que acontece é que o The Fiend entrou, o Braun Strowman que entrou, já atacou o The Fiend, eles já começaram a lutar e foram lutando, lutaram pra cá, lutaram pra ali, usavam objetos, usavam finishers. Aí no final,
O The Fiend aplicou aquele superplex no Braun Strowman que eles sempre aplicam nos gigantes lá da segunda corda, no caso a terceira, o gigante fica na terceira. E o ringue quebrou. No que o ringue quebrou, chega o nosso querido Roman Reigns. Ele chega ao lado do Paul Heyman, com um contrato na mão, um contrato que ele não tinha assinado no último SmackDown, assina o contrato, pega uma cadeira, enche eles de cadeirada, tenta fazer a contagem nos dois e não dá certo. O The Fiend até tenta aplicar uma Mandible Claw nele, só que ele aplica um low blow no The Fiend, chuta o saco do The Fiend e aplica um Spear no Braun Strowman, vencendo assim o título universal. Roman Reigns campeão universal e o novo top heel do SmackDown também. Vamos ver como que isso vai se seguir agora. Como que vai ser a caminhada do Roman Reigns como heel? Como vai ser o personagem dele? Para essa luta fez sentido ele aparecer dessa maneira, mas será que ele vai ser um heel mais fujão? Ou será que ele vai ser um heel mais dominador? Como que a WWE vai trabalhar isso nele? E a questão de quem que vai ser o babyface de topo do SmackDown? Tô falando quem que é babyface no SmackDown. Eu tô falando quem que vai ser o babyface de topo. Quem que vai ser o antagonista ao Roman Reigns. Certo? É bom pensar nisso, porque na WWE hoje em dia nós temos poucos... a gente tem pouco babyface, digamos assim. Principalmente quando a gente fala de babyface de topo. E agora, o Roman Reigns, o principal nome da WWE é heel. Então a gente precisa de grandes nomes para rivalizar com ele, até para consolidá-lo com essa personagem dele, que vamos ver até onde dura, né? Eu não acreditaria nisso de jeito nenhum, pessoal. Vocês viram o vídeo que eu fiz sobre o SummerSlam na semana passada? Eu falei, não, assim, no máximo é Twinder. E não, o cara é heel. Campeão universal, acho que mereceu essa vitória. A luta talvez foi anticlimática para muita gente, mas não é porque você espera que uma coisa aconteça de uma determinada maneira que significa que seria bom. E não é porque as coisas não aconteceram da maneira que você não esperou que significa que foi ruim. Foi o que tinha que ter sido. Roman Reigns campeão. Foi um pay-per-view bacana. É a palavra que eu consegui, que veio assim na minha cabeça, que eu consegui pensar. Foi um pay-per-view bacana. Teve coisas interessantes. Nada me desagradou, pra ser sincero. Só talvez a vitória fácil do Keith Lee em cima do Orton. Mas tô ansioso para ver o episódio de hoje do Monday Night Raw e do próximo Friday Night SmackDown. O que você achou do pay-per-view? Você gostou do pay-per-view do Payback? Deixa aí nos comentários, pessoal. Até a próxima e tchau!